Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na nossa maratona, né? A cada terça-feira a gente está aqui todos juntos. Hoje está um diazinho frio, né? Aqui no estado de São Paulo, mas a gente tem aqui os queridos e queridas do Rio Grande do Norte, que eu já vi, né? O pessoal lá do norte do país, não sei se está frio por aí, já vi uns cariocas aqui com a gente, também não sei se está frio aí. Também vi vários de vocês aí da região do Paraná, então imagino que para vocês deve estar bem frio. Então, um beijão a todos, vou deixar aqui a Thelma dar o seu alô. E olha, já entrou aqui, ó, o link para quem quiser pedir certificado e material, é só colocar como se fosse o endereço de internet, tá bom? E eu vou tirar esse link quando a gente for começar, mas ele está lá nos comentários do YouTube, nessa live, e quando a gente terminar, eu coloco ele de novo, tá bom? Thelma, fica aí, pode dar fazer a sua abertura. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde, bem-vindos mais uma vez nossa rotina das terças-feiras. Pessoal, olha só, a gente estava com vários tipos de demanda, gente que queria certificado, gente que queria material dos antigos webinars, gente que queria o material do webinar do dia, então eram vários links diferentes. Então, a gente falou, nossa, nós vamos enlouquecer e enlouquecer o pessoal. Né? Depois a gente mandava um link pedindo avaliação. Então, para simplificar, tá? Para organizar, nós colocamos tudo num link só, que é esse que a Lúcia acabou de mostrar para vocês. Então, quando vocês clicarem aí, tem uma avaliaçãozinha que é só para dar uma nota para o webinar do dia. É só para colocar sugestões de temas, que a gente continua super agradecendo, vocês nos inspiram, já conto isso para vocês todas as terças-feiras, vocês nos dão ideias, vocês nos inspiram, então a gente continua pedindo as ideias e para vocês contarem para a gente o que dói, que é o que a gente vai tentar ajudar. Então, está no mesmo link, avaliação, pedido de certificado, pedido de material, para não ter vários links ao longo do tempo, tá bom? Bom seminário a todos. A Lúcia está passando ali a colinha do link para conseguir o material e a avaliação e tudo. Tem a colinha da Lúcia ali, e a gente conta com isso de vocês, gente. Obrigada, bom seminário para todos, viu? Então, vamos lá. Vou aqui dividir, então, com vocês a minha apresentação. Vamos lá, dá 3 segundinhos aqui. 3, 2, 1. Entra, vamos aqui. Ixi, começou pelo fim. Vamos começar pelo começo, né? Espera aí. Hoje a minha apresentação é toda no roxo e no amarelo, que é para trazer boas vibes, né? Que a gente está precisando. E vamos nós na nossa maratona do ensino híbrido, né? Porque nós já entendemos que agora a pauta é essa, já saímos daquela fase em que a gente falou muito sobre aula online, sobre como fazer aula ao vivo e tudo mais, né? Então, muito bem. Thelma, tira seu microfone, por favor. Oh, desculpe, pessoal, desculpe. É só porque a gente está ouvindo a sua... você mudando as folhas do caderno, olha que bonitinho. Dá para ver que você vai anotar, né? Vamos lá. Então, a gente está nessa maratona do ensino híbrido. Então, acho que daqui para frente esse caminho que a gente tem que tomar mesmo. E hoje a gente vai começar a discutir um pouco mais como estruturar o nosso currículo escolar considerando uma proposta híbrida. Então, da última vez, né, a gente começou esse caminho
Então, a gente fez, a gente estruturou ele em 4 etapas, e nós fizemos, assim, a gente foi a gente se aprofundou na primeira e na segunda etapa. E aí eu falei, olha, a terceira e quarta etapa a gente vai ver na terça-feira que vem. Hoje, nós vamos, na parte 1 do nosso webinar, nós vamos retomar, então, aqueles conceitos, tá? Então, retomada aqui é num sentido de resgatar o que a gente viu na terça-feira passada. Então, quem está vindo hoje pela primeira vez não vai ficar perdido, mas quem quiser, mas eu queria ver o da terça-feira passada com mais cuidado, com mais atenção, não tem problema, fala com a gente que eu mando o material da terça passada. Então, a gente viu bastante sobre produção de videoaula, né, estabelecendo aqui que a diferença de videoaula para vídeo é que videoaula é aquele vídeo preparado pelo professor da turma, ok? Então, a gente vai resgatar um pouquinho do que a gente viu na terça-feira passada. Depois, no item 2, a gente vai para aquilo que a gente está chamando aqui de call to action. Eu já vi muita gente dizendo que eu já tentei implementar ensino híbrido, já tentei implementar sala de aula invertida e não deu certo. Então, o call to action é, assim, é o segredo. Sabe aquele segredo da receita do bolo da vovó? É o call to action. Porque sem isso, a gente se desgasta, monta um monte de conteúdo, faz um monte de videoaula e os alunos não se engajam. Então, vocês vão perceber que 60% do nosso tempo de hoje a gente vai ficar no call to action. Depois nós vamos começar a entrar nas trilhas de aprendizagem agora, pensando numa abordagem híbrida, né? Já nos preparando para esse momento de revezamento dos alunos entre o presencial e o online. E, por último, a gente vai entrar no que a gente está chamando aqui de estrutura curricular, pensando em como distribuir o conteúdo entre 2020 e 2021. Tudo bem? Bom, então, a gente vai aqui resgatar, né, começar com aquilo que a gente falou na terça-feira passada, que é a questão da produção de videoaulas. Então, de terça passada para cá, vou pedir para vocês colocarem aqui no chat para mim, quem chegou a produzir alguma videoaula? E assim, se você produziu como? Você fez direto do celular, você usou algum programa, você usou o computador, você gravou a videoaula usando a própria ferramenta de aula online. Deixa eu sentir um pouquinho de vocês, se vocês tiveram alguma experiência com produção de videoaula nesta semana. Ó, por exemplo, a Marina falou que gravou com o Loom, adoro o Loom, viu, Marina? Então, quem puder, dá uma olhadinha aqui no comentário da Marina, que tem o nome da ferramenta. O Igor está dizendo que gravou direto pelo Zoom. Bem legal, viu, Igor? O Zoom, o Meets, se você tem o Meets do Google for Education, tá? Não o Meets normal, todos eles dá para fazer a gravação, né? A Ana Paula está dizendo que aqui também grava com o Loom. Sabe uma coisa que eu gosto muito do Loom, Ana Paula? É a gente aparecer redondinho na tela, ali no cantinho. Então, assim, acho que dá um efeito visual bem bacana. Olha só, aqui a Flávia usou o Loom. A Adriana está dando uma outra dica aqui de um app no celular, que é o InShot. Não conheço, Adriana. Vou conhecer, tá bom? Aqui, ó, tem a Daniela falando que montou um PowerPoint e gravou direto do Teams. Teams é o Meets, só que a versão do pessoal que está usando o Microsoft. Então, bem bacana, ó, a Fabiana usando o Loom, a Silmara gravou direto do celular, muito bom. Assim, gente, o que não dá é para a gente gastar muito tempo, porque a gente acha que tem que ter uma super produção. Não, se a gente for nessa linha, a gente não vai fazer nada, tá? Então, aqui, olha, fazendo uma revisão
do que a gente viu na terça-feira passada, né? A gente viu os benefícios do uso da videoaula, ou seja, o quanto é legal quando é o professor que fez, né? E aqui, ó, a Raquel contando que ela fez direto do celular, mas com o PowerPoint junto. Então, assim, não importa onde vocês se encontraram melhor, vamos em frente. Então, aqui, olha, começamos, a gente falou dos benefícios, eu não vou retomar isso agora, porque a gente viu isso terça passada. Depois nós falamos de 10 ferramentas, e algumas das que vocês comentaram estão aqui. Então, olha aqui, os benefícios, tem um resuminho, hein? Atratividade, personalização, microlearning, que é, né, aprender em quantidades pequenininhas, o respeito aos tempos da aprendizagem de cada aluno. Então, um aluno que precisar, ele pode ver o vídeo de novo, ele pode voltar num pedacinho. E aqui, olha, eu não lembro quem foi que deu essa contribuição terça-feira passada, mas eu já atualizei aqui que o trabalho com videoaulas incentiva a autonomia dos alunos. Então, esse aqui é um resuminho do que a gente discutiu na terça anterior. Aqui são aquelas 10 ferramentas. Então, olha, notem que tem algumas coisas que vocês mencionaram aqui. Então, vejam, quando a gente pega, põe o próprio celular, liga lá, tem a ver com a simplicidade, não precisa ter estúdio, não precisa ter tela verde atrás. O celular com um tripézinho resolve. A gente apresentou uma ferramenta de teleprompter para quem é mais, inseguro ou que tem memória mais volátil e precisa de um guiazinho ali atrás para você ter uma sequência no teu vídeo. A gente mostrou uma ferramenta para cortar vídeo, uma ferramenta para ligar um vídeo no outro. Ela na terça passada, falamos de mesa digitalizadora, como escrever nos vídeos, e aí depois que o vídeo está pronto, como ir organizando esses vídeos em playlists, né, para depois a gente não ficar perdido no meio de tanto vídeo. E por fim, na terça-feira, a gente também viu como montar um whiteboard, que foi uma coisa assim, o pessoal adorou, né? Mas nós não vamos entrar nisso hoje, é só para fazer um resgate. Então, assim, não importa muito de que jeito... Ah, então, olha, aqui a Marília está perguntando quais são as duas ferramentas para cortar e conectar vídeos. Eu vou passar aqui, ó, o meu contato de WhatsApp, Marília, e você me escreve e eu te mando, tá bom? Os links com as duas ferramentas de como cortar vídeo e como colar um vídeo no outro, combinado? Ok. Agora, independente de como que você se encontrou, falou assim, puxa, gostei dessa ferramenta, vou usar essa. Não importa qual seja a ferramenta, o conjunto de ferramentas, o mais importante é que você estruture a sua sequência didática híbrida, colocando vídeos ou videoaulas, que são os vídeos que a gente faz, e o que nós aqui vamos chamar de call to action. Então, é assim, qual é a dor das escolas que já implementaram o ensino híbrido? É fazer todo esse trabalho de produção de vídeo, e não é só produção de vídeo, tá? Produção de texto, produção de banco de imagens para os alunos explorarem, qualquer coisa onde vai o conteúdo, e aí o aluno não faz. Então, assim, ele chega para a aula presencial, ele tinha que ter feito ali o trabalho digital, para que a aula presencial tenha um efeito diferente, e aí ele chega na aula presencial e ele não fez o trabalho digital.
E aí a estrutura híbrida, ela colapsa, né? Todo aquele conteúdo que o aluno tinha que ter feito no digital, e ele não fez, e eu precisava que ele tivesse feito no digital para a aula presencial, para a aula, né, ali com os alunos no ambiente, no ambiente ali face a face, tudo aquilo vai por água abaixo. Aí eu sou obrigado a pegar tudo aquilo que eu tinha colocado no digital e fazer uma aula expositiva improvisada. Então, o único jeito da gente garantir que o aluno vá lá e realmente acione e execute a atividade digital é se eu criar situações que a gente chama aqui de call to action. Ou seja, depois da videoaula, tenho que colocar o aluno para executar alguma coisa. Eu tenho que colocar ele para trabalhar. Mesmo que esse trabalho seja um mini trabalho. Então, aqui eu sei que eu tenho vários gestores escolares, além de professores. Essa questão de estruturar o teu currículo com esses momentos de call to action é muito importante para você, inclusive, como gestor escolar, você criar uma uniformidade. Porque o call to action, e aí vocês podem dar qualquer nome para isso dentro da sua escola, ele ganha mais força se ele for uma ação da escola como um todo. Se for só o professor de geografia colocando essas atividades de call to action depois das videoaulas, ou depois dos vídeos, ou depois de qualquer conteúdo digital, ele perde força. Então, se vocês que estão aqui com a gente está quase, devemos ter passado de 100 pessoas, porque aquilo que a gente enxerga aqui no canal, normalmente tem muito mais, só quando a live termina é que a gente consegue ver quantos tem. Se você é gestor, liderança escolar, pense nessa questão híbrida da inserção do call to action como uma estrutura para a escola, que aí ela vai funcionar melhor. Que aí os alunos já se acostumam que a estrutura híbrida da instituição é daquele jeito. Não é só geografia, não é só inglês, né? Não é só algo do programa bilíngue. Aliás, esse é um dos motivos, a Thelma, estou olhando ela aqui pelo YouTube, né, Thelma, da gente estar conversando tanto com os colégios, porque a gente percebeu que nos programas bilíngues da Seven, se a gente faz só no programa bilíngue, não é tão efetivo, certo? É muito mais efetivo quando a escola inteira tem aquela maneira de ensinar. Então, é nessa direção que eu faço essa digressão aqui antes de entrar na explicação do que é efetivamente um call to action. Então, vejam, o call to action tem muita relação com aquilo que a gente chama de metodologias ativas. Ai, Vanise, gostei, ó, a Vanise já deu o positivo de que ela está atenta. Então, olha só, a gente fala o tempo todo em metodologias ativas. E metodologias ativas nada mais é do que colocar os alunos para trabalhar, para serem ativos. Quando eles assistem um vídeo, uma videoaula, eles ainda ficam numa posição passiva. Então, o que a gente faz? Um vídeo curto e a gente coloca os alunos numa atividade, em uma ação ativa, em algo ativo. No digital, a gente vai perguntar assim, pois é, né, mas o que eu posso fazer para que eles assistam a videoaula e saiam para ser ativos? Ó, a Graziela falou aqui, isso mesmo, ó, show, Graziela, serem protagonistas. Bom, se não fizer isso, gente, sabe o que vai acontecer com o aluno que a gente quer que assiste o vídeo? Não, ele não vai assistir o vídeo, tá? Infelizmente, é isso que acontece. E aí a gente fica
super desanimado, porque, puxa vida, eu fiz aquela videoaula com tanto carinho, eu trouxe um monte de elementos para mostrar na minha videoaula, eu fiz uma experiência ali no meio da videoaula, misturando componentes químicos diferentes, estava tão bonito, ficou tão legal, e o aluno, né, não assisti, professor. Né, teacher, no video, I forgot, né? Eu esqueci, não deu para fazer, aí eu perdi. A lista de desculpas é interminável, né? E aqui eu já tenho até a Marília e a Flávia comentando de coisinhas que já são sim, tá? Que vocês estão colocando aí, o Padlet, o bingo, tudo isso são situações de call to action, é chamar para ação, ok? Então, esse termo técnico que eu estou trazendo aqui para vocês, né, que são atividades que, sim, Roberta, geram engajamento, tá? Se não tiver um call to action, ele não vai assistir o vídeo, ele não vai assistir a videoaula. Então, olha só, eu juntei aqui para vocês um cardápio, ok? Um cardápio de coisinhas pequenas que não dão trabalho para o professor montar e que colocam os alunos para trabalhar, que são aquelas coisinhas que a gente vai chamar aqui de ações de call to action. Então, eu vou começar com, são 4 itens, tá? 4 guarda-chuvas. O primeiro é o dos mini desafios. E dentro dos mini desafios, a gente pode ter os mini desafios estruturados e os mini desafios gamificados. Não vou chamar aqui de prova, porque esse termo prova, ele já carrega uma coisa super negativa, ok? E, assim, a prova, ela é feita para testar, para ver o quanto que o aluno decorou, memorizou aquele conhecimento. Aqui, os mini desafios, eles não têm essa proposta. A proposta é eles criarem ali um conjuntinho de perguntas para eu ver se o aluno assistiu a videoaula. Simplesmente isso, tá? Simplesmente isso, se ele assistiu a videoaula. Então, qual é a diferença de um mini desafio estruturado e um mini desafio gamificado? Vamos tentar olhar aqui. Vocês já conhecem o Google Forms, né? Ou a gente, para quem usa o Teams, tem o Microsoft Forms. Então, eu tenho visto muitos professores, por exemplo, eu tenho aqui uma pequena videoaula sobre a vida dos corais, tá? Ou vida marinha, alguma coisa nessa direção. E aí, é um vídeo de, por exemplo, 8 minutos. Ou é uma videoaula, eu fiz até aqui, olha, eu coloquei o meu rostinho, como se fosse o Loom, ok? Então, eu coloco o vídeo que eu gravei, então eu estou aqui, blá, 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 falando, explicando, usando as imagens, deu 8 minutos de vídeo. E aí eu faço um forms com 4 perguntas, bem curtinho, gente, que o aluno vai levar, eu fiz aqui 5 minutos, não, ele vai levar 3 minutos para fazer, viu? E aqui até a Flávia está dizendo, as primeiras vezes que vocês fazem um Google Forms, ele dá um trabalhinho para montar, porque a gente não conhece, viu? É igual fazer bolo pela primeira vez. Aí depois que vocês fazem 3, 4 vezes, vocês vão ver que vocês também vão gastar 3 minutos para fazer. Aqui eu mostrei um Google Forms, porque a gente na Seven trabalha com o Google for Education, mas aqueles de vocês que trabalham com o Teams, ele também tem um igualzinho, tá? Com os recursos muito parecidos, ok? Então, assim, fez uma videoaula, ou trouxe um vídeo do YouTube, ou fez lá, apresentou um texto em PDF para os alunos fazerem uma leitura exploratória, põe depois um Forms ali, que ele vai te dar o relatório, porque se o aluno não assistiu o vídeo, não assistiu a videoaula, não fez ali o que está na trilha, que é necessário para a aula presencial, ele não consegue responder o Forms,
ok? Se ele assistiu, ele vai responder, ele vai falar assim, nossa, que fácil. Porque o objetivo não é testar o quanto ele decorou o vídeo, as informações do vídeo, mas se ele de fato assistiu e explorou o vídeo. Combinado? Então, assim, rapidinho. E olha como é rico, né? A gente sofre tanto com avaliação, tanto. Mas a gente nunca pensou que, por exemplo, a gente pode juntar esses mini forms ao longo de um mês, ao longo de um bimestre, ao longo de um trimestre, cada um valendo 1 ponto, meio ponto, e depois eu juntar aquilo e transformar aquilo numa nota processual. Ok? Agora, esse aqui é o que eu chamei de mini desafio estruturado. A gente também pode usar o desafio gamificado. Então, assim, esse aqui é o Quizalize, ele tem a mesma estrutura, né? Ele vai trazer perguntas, só que ele tem carinha de game, né? Então, assim, quem gostou, fala assim, nossa, olha que legal, né? E o aluno vai juntando pontos, vai ganhando poderes e tudo mais, e quiser conhecer mais sobre gamificação, me avisa que a gente tem material, a gente fez 2 webinars sobre como utilizar ferramentas em que o conteúdo é treinado, é trabalhado por meio de atividades que lembram jogos, né? Então, olha, aqui você poderia usar as mesmas perguntas lá do Google Forms, que ele é mais, assim, mais careta, digamos assim, mas quando eu coloco dentro de uma ferramenta como o Quizalize, eu estou aqui colocando outras, estão vendo aqui no cantinho? O Quizlet, o Quizzes, o Kahoot, todas essas ferramentas você põe no mesmo questionáriozinho, que colocaria no Forms, você coloca dentro dessas ferramentas e elas ficam com cara de jogo. E elas também geram relatório. Então, você pode, ao longo de um trimestre, preparar 20 videoaulas curtinhas, com os desafios curtinhos, e aquilo, juntando ao longo do tempo, também vira uma avaliação processual, e aí os alunos, eles começam a entrar nessa rotina, nessa prática, nesse engajamento, até porque eles entenderam que vai ser a conjunção, a somatória desses vários pequenos desafios que vai depois compor um dos elementos avaliativos do percurso dele. Ok? Muito bom. Então, esse foi a primeira parte daquilo que a gente está chamando de call to action, tá? Alguém aqui já usa a ferramenta gamificada para fazer algum tipo de questionário, de treino de conteúdo, Depois eu queria que vocês colocassem aqui, tá? Quem usa, e para a gente ir também trocando figurinhas. Eu estou pensando em retomar esse assunto da gamificação. Ai, Raquel, o GimKit. Eu esqueci de colocar lá, tá? Então, olhem aqui a dica da Raquel, porque o GimKit é muito legal, porque ele é uma gamificação em que só ganha o jogo se a sala inteira trabalhar junto, ok? Então, e é sensacional porque ele é um desafio coletivo e não desafios individuais, ok? Olha, a Flávia está dizendo que depois que ela conheceu, ela está usando os gamificados o tempo todo. O mais legal, gente, é que é assim, depois que você faz gamificado, eles ficam pedindo o tempo todo, tá? Ok? A Priscila está me perguntando se usar os forms com frases de incentivo é uma gamificação. Olha, quem trabalha com gamificação vai te dizer que não, porque alguns princípios básicos da gamificação é pontuação, é mudar de nível, é alcançar poderes, ou seja, quanto mais você faz, mais
poderes, né, você ganha, mais possibilidades de fluir e pontuar melhor no jogo, você ganha, e você tem um ponto de chegada. Então, esse ponto de chegada pode ser chegar primeiro, chegar entre os 5 primeiros, terminar dentro do tempo, ou no caso do Gimkit, só chega quando todos chegarem. Então, assim, é um trabalho coletivo. Mas olha, Priscila, as frases de incentivo já dão um efeito muito bom, tá? Ele ainda é um mini desafio estruturado, mas ele já dá um efeito também muito bom. O outro guarda-chuva que eu vou abrir aqui, e que é muito interessante, eu tenho visto muita escola esquecendo de que dá para usar isso, né? Que é colocar os alunos para trabalharem em grupos, em trios, em duplas, fora do horário da aula digital ao vivo, ou agora que a gente vai ter essa mescla, né? Dos momentos da aula presencial ou da aula ainda no online, sabe assim, no contraturno, no período da tarde, onde eles vão se encontrar sem nenhuma presença do professor. Isso sempre foi tão comum nas escolas, né? A gente colocava os alunos, olha, então, agora vocês vão se dividir em trios e vocês vão se conversar ao longo da semana e vão montar um projeto XYZ. E o que eu notei é que agora com o distanciamento social, isso que a gente fazia dentro da própria escola tradicional, analógica, a gente perdeu. Então, assim, e eu acredito muito que esse é um grande call to action. Então, quer dizer, tem ali a videoaula do professor, terminou a videoaula, entre em contato até a próxima aula com fulano e beltrano e montem o trabalho X. E aí, assim, os alunos, eles não têm acesso às ferramentas online do colégio, né? Só o professor tem. Mas, gente, eles podem se encontrar e montar trabalho, projetos, né? Fora do horário escolar, usando ferramentas de reunião que são gratuitas, né? O próprio Zoom, ele é gratuito, até reuniões de 40 minutos ele é gratuito. Tem essa ferramenta chamada Whereby. O Whereby, ele é gratuito também, só que até 4 pessoas podem participar da reunião. Mas a gente não costuma, né, ter grupos, assim, quando a gente tem os meninos envolvidos em projetos, a gente não coloca grupos maiores que 4. Outra ferramenta simples, gente, a reunião por WhatsApp. Então, assim, é muito importante a gente resgatar isso como um call to action, né, dentro dessa estrutura híbrida. Então, tem lá uma videoaula, logo após a videoaula, os alunos recebem a instrução de fazer determinada coisa, e aí eles vão combinar entre eles que horas vai ser, em que momento vai ser, qual a ferramenta que vai ser. Então, assim, isso vai dar um dinamismo, além do que eles adoram, tá? Eles adoram fazer essas coisas juntas, eles não têm momento para começar e momento para terminar, eles podem fazer uma reunião de 25 minutos, como eles podem fazer uma reunião de 4 horas, e então, aproveitarem, falarem da vida, falarem das suas coisas, né? Então, assim, o Whereby, ele tem limite de tempo? Não tem, tá, Neia? O Whereby não tem limite de tempo, ele só tem limite de número de participantes. Ele faz até 4 pessoas na reunião, ok? Então, assim, por isso que às vezes eu falo para os alunos abrirem uma conta no Whereby, porque é mais simples, não cai depois de 40 minutos, viu? E como eu disse, às vezes se o aluno não quer uma coisa mais simples, ele pode fazer a própria reunião por WhatsApp, né? Ele, inclusive, vai ter a parte
Uma coisa importante do Zoom e do Whereby é que os alunos vão poder compartilhar, todos os alunos podem compartilhar sua tela. Então, se o call to action é eles montarem um banco de imagens, ou montarem um PowerPoint, ou montarem um texto, ou qualquer coisa, por essas duas ferramentas, eles conseguem se reunir fora do horário de aula e montar ali, e não precisa ser nem algo que vai gastar muito tempo, viu? O call to action, ele, assim, dentro dessa abordagem híbrida, muitas vezes ele é com tarefas curtas, ok? Mas, gente, só deles terem que fazer isso juntos, já dá um outro dinamismo, viu? Olha aqui, ó, a Karina tá dizendo que eles têm usado o Meets lá na escola dela, né? Usado o Meets, ele tá liberado, né, para qualquer pessoa, e nesse período da pandemia. Então, sim, ok? Então, acho que é muito benéfico. Agora, eu vou dar esses outros dois guarda-chuvas. Aqui sim começa a entrar um cardápio mais robusto do que a gente pode pedir para esses alunos fazerem, né? Quais são essas atividades muito práticas em que eles de fato trabalham, em que a videoaula vira o ponto de partida para aquilo que eles vão fazer. Então, aqui eu vou entrar com um pequeno cardápio de microprojetos colaborativos. Então, são projetos curtos, porque, infelizmente, quando a gente fala em projeto dentro da escola, a gente já imagina aquelas coisas enormes que vai levar 2 meses para fazer. E coisas de uma complexidade muito grande e que para o professor, nossa, assim, você tem que dividir o projeto em 8 etapas e tem toda uma estruturação complexa para o professor montar. Olha, no híbrido funciona muito você trabalhar com coisas sempre mini, né? A videoaula é pequenininho, o desafio é pequenininho e o projeto é pequenininho. Porque o sentimento olha, concluir, ele é mais rápido, né? Tudo no digital é mais rápido. Então, aqui eu estou colocando um pequeno cardápio já de microprojetos, mas já vou dar aqui o spoiler de que na terça-feira que vem a gente vai ampliar esse cardápio de como trabalhar com projetos dentro de uma estrutura híbrida. Então, aqui, olha só, o projeto pode ir desde pedir para o aluno fazer um meme, que reporte, que converse com aquele conhecimento da videoaula. Olha que ele é curtinho, gente, mas é um desafio danado, porque o meme, além dele ter que conversar com o conteúdo lá da videoaula, ele tem que ser engraçado. Né? Então, se eu estou falando ali da Revolução Francesa, eu vou ter que pegar um pedacinho lá daquele filme da Maria Antonieta e cortar um pedacinho e escrever uma frase engraçada embaixo. Né? Mas, gente, eles sabem fazer, porque eles já fazem memes da gente, fazem memes da família, do pai, da mãe, né? Então, olha, fazer memes, fazer GIFs, né? Que eu estou usando um monte hoje aqui no nosso webinar, porque a gente vai falar de GIFs temáticos na terça-feira que vem. Eles podem produzir enquetes, então eles vão definir quais são as perguntas da enquete para apresentar, para fazer enquete com os outros alunos da sala. Eles podem fazer um Pictionary, que é um dicionário de imagens que retrate aquela temática que foi começada ali na videoaula. Gente, outra coisa que é muito bacana é pedir para eles fazerem selfies ilustrativas, que eles amam também. Né? Eles fazem selfie o tempo todo, então colocar para eles o desafio de fazer uma selfie onde eles aparecem incluídos dentro daquela temática que foi tratada na videoaula. E o wiki, tá? Que é como se fosse
um glossário, né, vou voltar aqui na Revolução Francesa. Então eles vão pegar guilhotina, Palácio de Versalhes, Maria Antonieta, Luís XIV, jardins, estátuas. Então eles vão pegar todos os elementos que conversam pobreza, França, e vão montar um wiki, que é como se fosse uma mini Barça daquela temática no ambiente digital. E aí, olha só, tudo isso que eu estou mostrando para vocês tem a ver com o aluno. Alguém tinha falado ali do aluno protagonista, né, em que o aluno, ou como está aqui, o grupinho de alunos passa a fazer produções de conteúdos que começam com aquela videoaula que você preparou. Né? Então, a gente pode pedir para que tudo isso apareça por meio de construção de website, construção de vídeo, de podcast, de pôster digital, de infográficos, de murais digitais, que eles façam folhetos digitais, porque hoje ninguém mais entrega folheto, arte de alguma coisa, de algum tema que aquela disciplina está tratando para uma arte tipo Insta, né? A gente pode criar um grupo de Insta para que todas as artes produzidas pelos alunos apareçam, eles podem produzir e-books, e aí vai. Vejam, e tudo isso a partir daquela videoaula. Então, o professor faz ali um trabalho de uma videoaula de 8 minutos, e aí depois a gente vai colocar esse pessoal para trabalhar. Sem eles terem assistido a videoaula, eles nem sabem por onde começar. Olha, a Neia está colocando aqui, olha que exemplo legal. Ela pediu para os alunos do 7º ano elaborarem um Jamboard. Né? Um Jamboard é uma ferramenta do Google para fazer mural digital. Então, assim, a gente começa com aquele input pequeno por meio da videoaula, e aí a gente cria um call to action. Depois do call to action, quando essa criança, esse adolescente vem para a aula presencial, a gente tem já ele mais pronto para a gente desenvolver um trabalho presencial. Vou dar aqui alguns exemplos, não exemplos, mas ilustrações de alguns desses projetos, e aí, como eu disse para vocês, né, a gente fala assim, mas como é que eu vou pedir para o meu aluno fazer isso aqui, se nem eu sei fazer? Né? Então, isso a gente vai detalhar na terça-feira que vem, combinado? Mas já ficam aqui algumas coisas, então a gente pode pedir para os alunos fazerem folhetos. Eu vou mostrar para vocês, terça-feira que vem, uma ferramenta para fazer folheto, que aí, se o aluno não sabe fazer, vocês indicam a ferramenta. Vocês podem pedir para os alunos, a partir da videoaula, produzirem um infográfico. Então, eles vão ter que usar o conteúdo que estava na videoaula e outras coisas. E quando termina, assim, dá um efeito, né? A molecada fica doida. A Silmara tá colocando aqui, olha, também é um call to action, viu, Silmara? Eu nem tinha aqui, eu vou acrescentar, que é eles montarem mapas mentais. E tem muita ferramenta gratuita na internet para montar mapa mental no ambiente digital, viu? Funciona super bem. Olha, lembra que eu falei da selfie ilustrativa? Então, aqui é um exemplo, né? Se você está falando, por exemplo, sobre a Itália, sobre a cultura italiana, sobre a cidade de Pisa, ou sobre qualquer assunto relacionado com a invenção, né? Quando a língua italiana se tornou uma língua única, essa temática pode te colocar para fazer um pequeno call to action de uma selfie
ilustrativa. Então, ele tem que buscar uma imagem, ele faz uma imagem dele mesmo, transforma ela em uma coisa transparente e põe uma em cima da outra. Aqui a gente tem um exemplo de um pôster digital. Gente, assim, eles começam, os primeiros posters saem com pouca qualidade visual, mas na medida que eles vão fazendo, eles vão se aprimorando. Os pequenininhos fazem coisas super bonitas, porque além de tudo aí a gente pode misturar, né? Eles podem fazer até posters analógicos em papel e depois a gente digitalizar o pôster. Né? Então, assim, nossa, criou-se um produto final. Tudo isso como coisas que vocês pedem, né, que o professor da escola de vocês pede a partir daquela videoaula. Para o pessoal que é mais velho, né, para os alunos de Fundo 2, de ensino médio, eles arrasam produzindo websites, que é um negócio que a gente acha que é super difícil de fazer. Então, tem tanto a ferramenta do Google Sites, como uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês na terça-feira que vem, que é uma ferramenta também gratuita e própria para fazer website, né, que normalmente é usado por, assim, nutricionista, professor de yoga, e aí a gente põe na mão dos alunos para tratar de qualquer temática, né, desde a química, da física, produção de texto aí com as professoras de língua portuguesa, de redação. Então, vejam, o céu é o limite, e quando eles acabam, como eu disse, talvez o primeiro website fique meio, né, assim, estranho, porque é um processo. Então, talvez eles coloquem uma foto com baixa resolução, mas, assim, quando você também coloca os alunos para trabalhar juntos, sempre tem um dos 3 ou um dos 4 que tem um pouquinho mais de competência digital e que ensina os outros. Então, aí eles aprendem entre eles mesmos não só a temática que precisa ser incorporada por meio do call to action que foi iniciado por vocês, mas eles aprendem a própria competência digital na montagem daquilo que vocês pediram. Eu falei do Pictionary, né? O Pictionary, vocês me perdoem que ele está vindo em inglês, né? Mas é que a gente usa Pictionary há muito tempo em programas bilíngues. Então, a Seven usa isso, acho que já... mesmo quando a gente não tinha o recurso digital, a gente já usava. Agora está mais fácil ainda, porque antes a gente tinha que comprar o Pictionary, né? Ou comprar as lâminas com as imagens e a palavra do lado. Hoje, a gente pede para as crianças montarem os Pictionaries. Então, aqui, por exemplo, eu peguei um Pictionary de quando a gente tratou, por exemplo, vocabulário de viagens, e aqui, gente, é aluno que montou, combinado? Fica super bonito, com o tempo eles vão pegando o jeito de fazer e eles montam Pictionaries muito legais. Então, assim, um Pictionary, ele pode ser montado de várias maneiras, viu, Neia? Eu vou mostrar, como eu disse, hoje eu estou mostrando o cardápio, mas na terça que vem eu vou mostrar algumas ferramentas para a gente passar para os alunos, para eles montarem. Agora, um Pictionary pode ser montado até no Word, ok? Bem tranquilo. E assim, mas Lúcia, vocês do inglês tal trabalham com vocabulário, né? Talvez as professoras de Fundamental 1 também tenham esse trabalho com vocabulário. Mas e eu que sou professora de geografia? Gente, também dá,
porque assim, a professora de geografia, em algum momento, vai trabalhar os vários tipos de vegetação, vai trabalhar os vários tipos de montanha, os vários tipos de formações geológicas. Então, assim, fica muito mais relevante o aluno que sejam 6 itens para colocar no Pictionary. Na hora que ele tem que associar a palavra com imagem, nossa, isso cria uma aprendizagem significativa para ele e ele nunca mais esquece. Aqui, olha, eu trouxe para vocês aquilo que eu chamei de GIF ilustrativo. Então, aí, pensando, eu adoro essa temática do Egito, né? As professoras de história, os professores de história, quando estão trabalhando o Antigo Egito, tem muito GIF que você pode pedir para os alunos pesquisarem, não é a gente que tem que ficar ali 10 horas pesquisando GIFs bacanas, não, faz você aquela introdução via vídeo, e aí coloca o alunado todo para buscar, e aí você pode, na aula presencial, ou em algum outro local digital, aí depende da ferramenta que cada um usa, né? Fazer uma exposição de GIFs ilustrativos da temática do Egito, você pode usar de vida marinha, você pode usar da vegetação brasileira, ou dos elementos químicos, você pode adaptar isso para qualquer temática. Tá? Então, assim, que nem aqui eu trouxe a Cleópatra, né? Porque eu sei que ela sempre aparece, é uma das figuras mais conhecidas. Então, assim, aí a pesquisa pelos GIFs, ou até a montagem dos GIFs, que tem ferramenta para montar GIF, eu vou mostrar isso para vocês na terça-feira que vem, deixa a gente aí com possibilidades infinitas. Então, olha, voltando aqui, como eu disse para vocês, né, desse grande cardápio de possibilidades daquilo que a gente está chamando desse call to action. Então, videoaula, assim que acabou a videoaula, tem que ter um call to action, porque senão ele não assiste a videoaula, ok? Bom, a parte 3 e a parte 4, como eu expliquei para vocês no começo, a gente vai tomar menos tempo aqui do nosso bate-papo, porque o principal era o que a gente trabalhou ali com as atividades, mas assim, gente, não adianta ter todo esse monte de atividades bacanas, interativas, engajantes e tudo mais, se isso for confuso para os alunos. Então, busquem organizar tanto os vídeos como as atividades numa trilha de aprendizagem organizada, para que, olha, a Carmen até falou aqui que gosta dos GIFs da área de química. Gente, é impressionante, eu não sei onde o pessoal tem tanta imaginação para fazer GIF, né? Então, assim, mas coloquem tudo organizado. Isso é muito importante, principalmente se você trabalha com as crianças pequenas, porque aí a gente depende também da ajuda das famílias. Então, seja por uma ferramenta de Class App, ou uma ferramenta, um app próprio da escola, seja pelo Google Classroom, seja pelo Teams, não importa qual é a ferramenta que a escola esteja adotando, deixe as várias etapas muito bem organizadas e demonstradas em termos de qual é a sequência. Então, primeiro é o vídeo, depois é o call to action, aí depois vai vir uma aula presencial, e depois vai acontecer essa atividade. Então, essa sequência precisa ser muito clara. Inclusive, por conta dos alunos que não irão para o presencial, porque aí ele vai ter que fazer aquela atividade
que será feita no presencial em casa. Então, isso tem que estar bem organizadinho. E é por isso também que eu acho que esse é o melhor caminho. Porque se a exposição do conteúdo for feita no ambiente presencial, aí o aluno que ficou em casa vai ter um grande problema, um grande prejuízo. Então, é melhor que a gente use o momento presencial para novas atividades de prática, né? E deixar a parte de a apresentação de conteúdo e trabalho com o conteúdo realmente no digital. Parte 4 tem a ver com a reestruturação do currículo escolar. E aqui eu falo diretamente às lideranças escolares que estão aqui com a gente no nosso webinar. Os responsáveis, né, pelas áreas de educação do governo estão falando já há algumas semanas que a gente vai ter que reestruturar o currículo e parte do currículo de 2020 vai ter que ser incorporado ao currículo de 2021. Então, a gente precisa começar a fazer esse levantamento, e eu digo sempre assim, faça um mapeamento escolar, né? Já deixa a sua escola pronta para quando for permitido a retomada da aula presencial em revezamento. Então, aqui eu dei um exemplo, tá? De uma escola que hipotética do que eu estou chamando de mapeamento. Então, assim, eu tenho aqui dos colaboradores, eu tenho 20% em grupo de risco, que eu não posso chamar. Eu tenho 33% dos professores em grupo de risco, que então eu vou manter 100% online. Eu tenho 75% das famílias não querem mandar os alunos para a escola ainda, então eu sei que eu vou ter 25% de alunos participando nas atividades presenciais. Então, se esse é meu cenário, como é que eu vou estruturar o meu currículo daqui para frente? Coloquem os professores para ajudarem a construir uma proposta desse tipo. E aí, se vocês me permitem, se isso aqui for o inverso, se eu tiver, ao invés de 25% dos alunos querendo vir para a aula, eu tiver 75% dos alunos, das famílias dos alunos, positivos em mandá-los para a aula, toda a reestruturação do currículo muda. Se eu tiver muito pouco aluno querendo vir para o presencial, é de outra maneira. Então, por isso que tudo começa com o mapeamento. E aí, depois, a gente incluir os professores, inclusive quando eu tenho 2 professores da mesma disciplina, né, para que haja um trabalho em conjunto de área, um trabalho em time dos professores com as equipes de coordenação pedagógica, para vocês já começarem a pensar como é que vai ser. E aí fica muito mais fácil, porque vocês podem fazer toda essa comunicação, dessa reestruturação curricular para as famílias. Porque acho que boa parte hoje da hipersensibilidade da comunidade escolar é o fato de que a gente não sabe o que vai acontecer. O professor não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se a gente conseguir, aí eu volto ali para o meu mapeamento, entender como é que a minha comunidade vai se comportar dentro da fase 1, depois na fase 2, aí a gente consegue montar um plano, né, um plano que converse, né, que seja decisão de todos, né, alguém falou aqui da importância do professor, né, que o professor, ele não adianta, a gente perdeu um tempo de aula, de instrução formal, pelo fato de que nós levamos quase que 60 dias para absorver todas essas novidades,
né? Então, se a gente não tem muito por onde escapar, o currículo terá que ser reestruturado. Então, vamos chamar os professores para fazer uma seleção daquilo que a gente chama de conteúdo fundamental, fazer esse recorte. Não dá para fazer agora, porque em cada estado vai ser de um jeito, vai depender do momento em que as aulas voltarem. Então, por exemplo, o pessoal de Manaus já pode fazer esse planejamento, né? Em São Paulo não dá para fazer ainda, porque a gente não tem ainda uma sinalização nessa direção. E aí, tendo esse plano, vamos contar para as famílias, porque se as famílias entenderem que a escola montou um plano, que então o conteúdo do livro que foi selecionado para 2020 vai ser os itens 7, 10, 11, 14 e 20, mais vão ficar para 2021, as famílias já respiram, né? Os professores respiram. E aí a gente pode efetivamente pegar, então, o que foi selecionado do conteúdo e começar a estruturar dentro dessa proposta híbrida. Tá? Então, é isso. Olha, fiquei bem em cima aqui do meu tempo. Deixo aqui, como sempre, o meu contato, o meu e-mail, o meu WhatsApp, para vocês entrarem em contato comigo, se vocês precisarem de qualquer coisa. E eu vou descompartilhar, eu vou dar só mais 5 segundinhos para vocês tirarem um print da tela, se quiserem ficar com o meu contato. E aí eu vou voltar com aquele link que a gente mostrou no começo do webinar, para quem quiser pedir, vamos lá, para quem quiser pedir o certificado ou quem precisar, deixa eu voltar aqui, para quem precisar quem quiser o material em PDF, ó, vou colocar aqui embaixo. Isso, tá bom? Então, é só vocês escreverem no navegador do celular ou do computador de vocês, bit.ly/ensino híbrido e o número 7. bit.ly/ensino híbrido e o número 7. Ok? Então, é isso. Deixa eu ver aqui um pouquinho dos comentários de vocês. Agradeço aí a atenção de todos. Thelma, vou deixar com você aí o fechamento. Sempre, né? O pessoal participa e comenta, é bem estimulante. Gente, obrigada pela participação de vocês. Participação de verdade, não é só presença, não, é participação mesmo. Então, obrigado pela presença, pela participação de vocês. Por favor, preencham o link, para nós é muito importante, e a gente se responsabiliza por mandar o material ou certificado para todos que solicitarem. E lembrando de bloquear as agendas de vocês. Terça tem mais. E o tema, gente, preciso confessar que é tudo de bom, né? O trabalho com projetos no ensino híbrido. Então, esse tema promete, bloqueiem as agendas, convide as pessoas, fale para os mantenedores, diretores, coordenadores participarem com vocês, porque eu acho que vale a pena e dá respaldo para que todo mundo se envolva, e tenho certeza que a gente vai conseguir coisas sensacionais. Então, obrigada, gente, e até terça. Tchau, pessoal, boa semana a todos. Tchau, pessoal.